Uma outra notícia, um estudo do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais revelou que o Brasil já foi dominado pelo crime organizado. Esses dados apontam que das 88 facções identificadas no país, 46 atuam no Nordeste, 14 na região Norte, 10 no Centro-Oeste e 18 no Sudeste e 24 no Sul. O mapa das organizações criminosas 2024 também revela que boa parte desses grupos opera com base na força em uma estrutura hierárquica, a fim de sustentar suas atividades. Além disso, esse levantamento aponta que 96% das facções estão presentes na rua, 98% estão presentes em unidades prisionais e possuem estrutura hierárquica. 91% possuem grande poderio financeiro, explicando assim o grande impacto do crime sobre a população brasileira. Você, Dávila, estudo que indica que o Brasil já está completamente dominado pelo crime organizado, 88 facções criminosas identificadas, espalhadas por todo o país, Dávila. Caminhamos a passos largos a caminho de se tornar um narco-estado, como eu sempre costumo dizer aqui nos Pingos nos Is. E aí nós precisamos olhar o que é a negligência dos governos em relação ao crime organizado. Caniato, em 1993, 6 prisioneiros aqui em São Paulo criaram uma organização dessa aí que chamava-se PCC. 6 prisioneiros de 94 criaram esse negócio e virou esse monstro hoje de uma das maiores organizações criminosas do mundo. O que aconteceu? Não fizeram nada, não conseguiram parar 6 caras dentro da cadeia. É uma coisa inacreditável virar esse monstro. E assim foram repetidas essas proliferações de organizações criminosas, ocupando o vácuo deixado pelo Estado. Porque se o Estado controlasse os presídios brasileiros, não teria organização criminosa. Se a lei mantivesse pena integral sendo cumprida por esses criminosos, provavelmente não teríamos organizações criminosas da magnitude que nós temos hoje. Agora, essa falência do Estado, a falência da legislação, a história de tratar criminoso como vítima da sociedade, fez com que essas pequenas organizações se tornassem esses gigantes do crime organizado. E hoje, esse crime organizado está infiltrado não só nos presídios como antes, mas em atividades lícitas, seja distribuição de combustível, de gás, de energia, de TV a cabo, do que você quiser. Pior, não só controlam presídios, como controlam território. Este é o caminho que seguimos enquanto o governo demora, por exemplo, como o Mota já elogiou, mas que a gente tem que criticar, 5 anos para derrubar uma DPF 365 que permitiu criar, na verdade, um verdadeiro spa seguro para criminoso. É uma coisa inacreditável. Nós não estamos levando a sério o combate ao crime organizado. Pelo contrário, quando o governo federal se manifesta em alguma lei, é para tentar centralizar em Brasília as decisões de política de segurança e tirar poder dos governadores, o que é inconstitucional. Portanto, estamos ainda tampando com os olhos o problema do crime organizado e o Brasil a caminho de se tornar um narco-estado. Mota, quais os principais fatores que podem explicar que o Brasil seja um terreno tão fértil para a criação de facções criminosas? 88 identificadas e a maior parte atua no Nordeste. A minha aposta é que o principal fator é a ideologia, Caniato. A ideologia que virou base para legislação e para decisões judiciais. A verdadeira ameaça ao Estado de Direito no Brasil é a insurgência armada. A insurgência que é representada pelas facções e pelas milícias. Esses grupos hoje controlam territórios das maiores cidades brasileiras. Eles agora estão assumindo o controle de serviços essenciais,
como fornecimento de luz, de água, internet. Em várias áreas aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil, você só consegue prestar um serviço ou vender uma mercadoria se você pagar pedágio para esses grupos. E mais, essas facções e milícias criaram um sistema paralelo de justiça. As redes sociais, que são tão ciosas em censurar opiniões políticas, estão cheias de vídeo mostrando o que acontece com quem desafia esse sistema paralelo de justiça. Foi o que aconteceu com os supostos assassinos daqueles médicos aqui no Rio de Janeiro. Em menos de 24 horas, eles foram investigados, processados, julgados, sentenciados e executados. É um sistema ágil, eficaz e previsível. Tudo o que o sistema de justiça oficial não é. Esses grupos, Canhato, esses grupos insurgentes também têm um sistema de defesa aparelhado com armas de guerra, capaz de abater aeronaves do Estado. Essa é a verdadeira abolição violenta do Estado de Direito que acontece à vista de todo mundo. Mas o sistema de justiça oficial do Brasil fecha os olhos para isso. E ainda faz mais, ele afaga esses insurgentes cada vez mais com benefícios e jurisprudências benévolas. É o Estado que vê o batom, mas não consegue enxergar o fuzil. Fórmula perfeita para a gente justificar a proliferação dessas facções criminosas. Bons aspectos trazidos pelo Mota, né, Cristiano Beraldo? Brasil tomado pelo crime organizado. Quem diz isso, esse estudo que identificou pelo menos 88 facções criminosas em operação no país. Caneta, essa constatação não é surpresa para nós. Nós falamos sobre isso aqui já há muito tempo. E uma reflexão importante a se fazer é como chegamos até aqui. E aí precisamos lembrar dois elementos que, para mim, são muito importantes nesse processo, que é, primeiro, esse enfraquecimento, essa até destruição do conceito de família. Há, sobretudo por parte da esquerda brasileira, um esforço muito grande para tornar o conceito de família algo de importância relativa. Aquela família tradicional, o pai, a mãe, os filhos, isso parece ter perdido completamente a importância, porque quando você perde o núcleo familiar, as referências dos jovens, das crianças, sobretudo, se perdem. Ao mesmo tempo, trabalhou-se de forma meticulosa, usando a bandeira de Paulo Freire, para que a educação no Brasil, sobretudo a educação pública, fosse piorando de qualidade ao longo do tempo, até que chegamos na realidade de hoje, em que quem ensina não aprendeu. É óbvio que há louváveis exceções, mas o fato concreto é que a qualidade do ensino está terrível e jovens saem das escolas sem ter nenhuma formação básica, elementar, que os preparem minimamente para ter uma vida decente. Conforme essa dinâmica foi se proliferando, tornou-se um caminho fértil, um ambiente em que o crime pôde crescer e dominar áreas, porque as pessoas já não tinham mais referência, não tinham mais razão pela qual resistir. Olhavam para o Estado atônitas, sem entender o mal que o Estado faz a elas, e aí, se há uma autoridade ali que, de uma certa forma, oferece algum tipo de serviço, garante a ordem, garante a segurança daquele ambiente, elas se entregam pacificamente. O Estado formal, o que fez? Nada. Na sua cúpula, foi vendo todo este processo de braços cruzados, achando que o que importa, na verdade,
é que eles possam fazer os seus negócios, atender os seus interesses, de forma que a população não reclame, não reaja. Essa dinâmica é uma dinâmica conveniente para muita gente, mas ao preço de jogar no lixo qualquer perspectiva de futuro para a nação brasileira. O Brasil hoje é um país condenado ao fracasso, condenado à humilhação, condenado ao atraso. Se nós não quebrarmos essa dinâmica e extirparmos do cenário público brasileiro aqueles que, em troca de seus benefícios pessoais, mantêm o status quo, não há a menor chance de vermos o Brasil dar certo. Em relação à segurança pública, tem uma agenda importante. Amanhã a gente vai trazer os detalhes, a apresentação da PEC da segurança pública no dia de amanhã para o Congresso Nacional. A gente vai trazer todos os detalhes e as análises com os nossos comentaristas. O que é que está em jogo com a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição? Dar mais poder para o governo em relação às pautas de segurança pública? Acompanhe no programa de amanhã às 18 horas aqui em Os Pingos nos Is.